Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar a fundo uma profecia bem visual, né? E muito debatida na Bíblia. Aquela estátua imponente do sonho do rei Nabucodonosor, está lá em Daniel, capítulo 2. E para guiar essa nossa exploração, a gente está se baseando nos escritos de 3 intérpretes, assim, bem influentes nessa área. William Kelly, John Nelson Darby e Stanley Bruce Anstey. É interessante ver que eles têm uma perspectiva parecida, sabe? Muitas vezes ligada ao dispensacionalismo, que, bom, tende a uma leitura mais literal, mais futurista das profecias. Mas cada um, claro, com suas nuances. O nosso objetivo aqui é desvendar como essa linha de interpretação vê a estátua. Para eles, não é só uma sequência de impérios antigos tipo Babilônia, Pérsia. É mais. É um mapa profético completo do que eles chamam de tempos dos gentios. Vamos entender o que seria esse período que, segundo eles, começa lá na Babilônia Antiga e vai até um desfecho que ainda estaria por vir. E o ponto de partida já é, assim, bem interessante. A ideia de que um sonho de milênios atrás poderia, para esses intérpretes, conter as chaves para a gente entender como as grandes potências sobem e caem, e mais ainda, apontar para um clímax, um final dramático que definiria o futuro. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Exatamente. Antes mesmo da gente olhar os metais, ouro, prata, etc., é fundamental pegar esse conceito que, assim, está na base da análise dos 3. Os tempos dos gentios. Para eles, isso marca um período histórico específico. Começa quando a autoridade para governar, que eles viam antes como centrada em Israel, é formalmente transferida para os gentios, para as nações. Ah, entendi. Começando com Nabucodonosor. Isso, com Nabucodonosor e o Império Babilônico. Eles veem isso como um ponto de virada, sabe? Na forma como Deus estaria se relacionando com o governo do mundo. E o William Kelly faz uma observação bem interessante sobre a perspectiva. Nabucodonosor, no sonho dele, vê a estátua como algo magnífico, né? Um símbolo do poder humano. Sim, grandioso. Mas Daniel, depois, lá no capítulo 7, tem uma visão dos mesmos poderes, só que representados como bestas, feras selvagens, vorazes. Seria então a perspectiva divina sobre a real natureza desses impérios. Nossa, essa diferença de perspectiva já dá o que pensar, né? Poder humano versus visão divina. Então vamos para a estátua mesmo. Começando pelo topo, a cabeça de ouro. O que ela simboliza especificamente para Kelly Darby? Olha, para ambos, sem dúvida nenhuma, a cabeça de ouro é o Império Babilônico sob Nabucodonosor. E eles destacam algo que consideram único nesse primeiro império. A ideia de que Nabucodonosor recebeu o poder dele direto do Deus do céu. O próprio Daniel fala isso. Ah, tá. Uma concessão direta. Exato. Essa concessão divina direta, sem intermediários, é o que, na visão deles, daria para a Babilônia uma glória superior. Por isso o ouro. Darby, por exemplo, ele enfatiza muito que Nabucodonosor se torna o cabeça de um sistema de autoridade humana, sim, mas sancionado por Deus, que passa a ocupar o lugar do governo teocrático que antes existia em Jerusalém. Interessante essa ênfase na origem divina direta da autoridade babilônica. Isso meio que estabelece um padrão para comparar com os que vêm depois, né? Descendo na estátua, a gente encontra o peito e os braços de prata. Qual a leitura deles sobre essa parte? Sim, essa parte eles identificam como o Império Medo-Persa, que veio depois da Babilônia. E aqui entra um ponto-chave que o Kelly argumenta. A prata ser inferior ao ouro não seria assim necessariamente por causa do tamanho do império ou da força militar. Seria mais no caráter do governo. Como assim? É que Nabucodonosor representaria um poder mais absoluto, concedido direto por Deus, né? Já os reis medo-persas, segundo essa interpretação, eles eram limitados pelas leis. Lembra daquela frase, as leis dos medos e persas que não se podem revogar? E também pela influência da nobreza. Isso mostraria, uma diluição daquela autoridade total vista na Babilônia. Faz sentido. E os 2 braços? Assim, os 2 braços, naturalmente, são vistos como símbolo da natureza dupla do império, a união dos médios e dos persas. O Darby concorda com essa sucessão e vê a continuidade do poder,
mas já sem aquele caráter de estabelecimento divino direto que eles atribuem a Nabucodonosor. Entendi. Então a progressão não é só de material, ouro para prata, mas de uma mudança na natureza ou na fonte percebida da autoridade. Isso nos leva ao bronze, o ventre e as coxas. Exato. Seguindo a sequência histórica e, para eles, profética, essa seção é o Império Grego, ou Macedônico, aquele estabelecido pelas conquistas do Alexandre o Grande. O Kelly chama atenção para a descrição de que este império dominaria sobre toda a Terra. Claro, não literalmente o mundo todo, mas assim, as conquistas enormes e super rápidas do Alexandre, que foram da Grécia até a Índia, refletiriam bem essa característica de domínio amplo. Por isso, o bronze. É um poder que se expande com uma velocidade impressionante. E por fim, chegamos na base da estátua, que parece ser a parte mais detalhada e talvez a mais crucial para a visão do futuro deles, né? As pernas de ferro e depois os pés de ferro misturado com barro. Aí estamos falando do Império Romano. Precisamente. O quarto reino, descrito como forte como ferro. Tanto Kelly quanto Darby veem as pernas de ferro como um símbolo claro da força esmagadora implacável de Roma. A profecia diz que o ferro despedaça e quebra todas as coisas, uma imagem que eles associam direto ao poder militar, à capacidade de conquista de Roma que, subjugou os impérios anteriores e muitas outras regiões. É a força bruta mesmo, a dominação inflexível. A imagem de Roma como essa potência de ferro é forte e historicamente reconhecível. Mas você mencionou antes, e parece que Kelly e Darby enfatizam isso, um princípio de deterioração ao longo da estátua, do ouro para o ferro e barro. Como eles explicam isso? Não parece meio contraditório com a força do ferro de Roma? Essa é uma nuance importante na leitura deles. A deterioração não é necessariamente em termos de poder militar bruto. Ferro é forte, sim, como você disse. A ideia central é que, conforme o poder de governar se afasta da sua fonte original, aquela concessão divina direta que eles enxergam lá em Nabucodonosor, ele vai se degradando em valor intrínseco, em caráter moral ou espiritual. Ah, entendi. Qualidade, não só força. Isso. O ouro é o mais precioso, símbolo da glória inicial, a prata inferior, o bronze menos ainda e o ferro, embora forte e durável, é o metal comum, menos nobre. Então a deterioração é mais qualitativa. Representa uma perda progressiva daquela legitimidade divina do começo, sabe? O poder se torna cada vez mais puramente humano, terreno e, no fim, fragmentado e instável, como a gente vai ver nos pés. Não é uma perda de força imediata, mas uma degeneração na qualidade e na base da autoridade. Ok, essa distinção entre força bruta e qualidade ou legitimidade da autoridade é crucial para entender essa ideia de deterioração. Agora vamos focar nos pés e nos dedos, a mistura de ferro e barro. Essa parte parece que é onde a interpretação deles se projeta mais claramente para o futuro, certo? Como o Kelly especificamente vê essa mistura instável? Sim, aqui a interpretação dá um salto. Sai do Império Romano histórico por uma condição futura. O Kelly identifica o ferro nos pés como a persistência da força e do caráter imperial romano. Mas o barro é tipo um ingrediente estranho, sabe? Algo que não pertence naturalmente ao sistema imperial. Ele associa isso historicamente às invasões dos bárbaros, principalmente as tribos germânicas, que se misturaram ali no Império Romano do Ocidente e ajudaram a fragmentá-lo. E essa mistura que não liga. Exato. Essa mistura instável que a profecia diz que não se ligará um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro, simboliza para Kelly a fraqueza que está ali dentro, a desunião, a instabilidade da fase final do poder gentílico. Ele acredita que isso vai culminar numa configuração futura de 10 reinos, os 10 dedos dos pés, que surgiriam no território do antigo Império Romano. Esse estado final de 10 reinos é algo que para Kelly ainda vai se manifestar. E o Darby? Ele tem uma leitura parecida sobre essa combinação nos pés? A visão do Darby é bem próxima da do Kelly. O ferro é a força imperial romana que, de algum jeito, continua ou ressurge.
O barro simboliza a entrada de um elemento novo, diferente, frágil. O Darby até explora umas possibilidades para o barro. Poderia ser a semente de homens, talvez uma alusão a elementos democráticos, populares, misturados com o poder imperial mais autoritário, criando instabilidade. Ou também poderia ser, como Kelly, as influências bárbaras, outros fatores que impedem a união. Mas o resultado é o mesmo. O resultado prático é o mesmo. Reinos que são, em parte fortes e em parte frágeis. A característica principal é a incapacidade de se unirem de forma sólida, não se combinarão. É nessa forma final, dividida, instável, que o sistema de poder gentílico vai ser confrontado e julgado pela pedra. Ambos apontam para essa forma final, fragmentada, instável do poder romano. E o Stanley Bruce Anstey, ele acrescenta alguma camada a mais nessa interpretação dos pés e dedos, talvez conectando com outras profecias? Sim, o Anstey segue a mesma linha geral. Ele vê os pés e os 10 dedos como uma forma futura, final, do poder gentílico. Especificamente, o Império Romano revivido ou reconstituído na sua parte ocidental. Onde ele detalha mais é ao conectar essa fase diretamente com outros eventos do fim dos tempos, dentro daquela estrutura dispensacionalista. Como assim? Ele relaciona os 10 dedos a uma futura confederação de 10 nações ou reinos no Ocidente. E o surgimento dessa confederação, ele argumenta, aconteceria depois do que essa escola de pensamento chama de arrebatamento da igreja, aquela crença de que os cristãos seriam levados da terra antes de um período de tribulação. Certo. Então, o Anstey liga a formação desse poder ocidental de 10 reinos ao início do que é conhecido como a 70 semana de Daniel, um período-chave de 7 anos que começaria com um pacto entre o líder desse império revivido e parte da nação judaica. Essa confederação de 10 reinos é o que ele identifica como a base política da besta, lá do Apocalipse. Entendi. O Anstey faz conexões bem detalhadas com outros conceitos proféticos complexos dessa linha, como o arrebatamento e a 70 semana. Isso mostra bem como eles veem Daniel 2 como parte de um quadro profético bem maior, né? E tudo isso nos prepara para o clímax da visão. A pedra cortada sem auxílio de mãos que atinge a estátua justamente nos pés de ferro e barro. Aqui parece que tem um consenso bem forte entre os três, né? Principalmente sobre o que essa pedra não representa. Exatamente. Esse é um ponto de forte concordância e ênfase para Kelly Darby, e o Anstey segue na mesma linha. Ambos, Kelly e Darby, rejeitam com muita veemência aquela interpretação que é comum em outras linhas teológicas de que a pedra seria a influência gradual do Evangelho ou da Igreja no mundo que iria melhorando ou cristianizando os impérios. Eles não aceitam essa ideia. De jeito nenhum. O Kelly é bem direto, chama essa ideia de fábula, de mera interpolação humana no texto. Ele afirma que a pregação do Evangelho e o estado atual do reino de Deus, que eles veem como em mistério, estão totalmente excluídos da profecia de Daniel 2, que trata do governo temporal do mundo. E o Darby? O Darby concorda totalmente. Insiste que a pedra não age por influência moral para melhorar a estátua, nem se mistura com ela. De forma alguma, a ação da pedra é externa, súbita e, destrutiva. Essa rejeição é bem clara, então. Se a pedra não é essa influência gradual, o que ela representa para eles, efetivamente? Qual a natureza dessa intervenção? Bom, para os três, a pedra representa uma intervenção divina, sobrenatural, repentina e de caráter judicial, de julgamento. O Kelly identifica como o reino de Deus se manifestando em poder e glória através da segunda vinda de Cristo. A origem da pedra, cortada sem auxílio de mãos, é fundamental para eles. Ressalta a natureza puramente divina, em contraste total com os reinos humanos feitos por mãos da estátua. E a primeira ação dessa pedra, quando encontra a estátua, é de julgamento violento, aniquilador. O Darby também interpreta a pedra como reino de Cristo, ou o próprio Cristo como rei, vindo para exercer sua soberania de forma direta, poderosa, não por meios humanos. A ação é claramente de juízo, resultando na destruição completa do sistema imperial gentílico naquele estado final confederado dos pés e dedos. E o Anstey, alinhado com isso, identifica a pedra especificamente com o Messias, o Senhor Jesus Cristo. O impacto da pedra contra a estátua corresponde, na cronologia dele, à aparição de Cristo em glória, um evento que eles distinguem do arrebatamento, que seria antes,
que marca o fim definitivo dos tempos dos gentios e a destruição física do Império Romano revivido e do seu líder. Aquele termo grego parousia, que significa presença ou vinda, é muito usado nesse contexto para descrever essa manifestação gloriosa de Cristo. E essa destruição é localizada, atinge só os pés onde a pedra bate, ou tem um efeito mais amplo, segundo eles? Esse é outro ponto crucial e eles concordam nisso. A pedra, de fato, atinge a estátua nos pés, ou seja, na sua manifestação final, a confederação de 10 reinos. Só que o resultado descrito na profecia é que toda a estátua, ferro, barro, bronze, prata e ouro, é quebrada em pedaços juntamente. Tudo junto. Isso. O texto diz que se tornaram como pó, como a palha das eiras no verão, que o vento leva embora sem deixar rastro. Para Kelly, Darby e Anstey, isso significa, sem dúvida, o julgamento e a remoção completa e simultânea de todo o sistema de poder imperial gentílico que existiu desde Nabucodonosor, a estátua inteira como um todo. Não é uma reforma ou uma transição suave, é a aniquilação total do sistema de governo humano autônomo que caracterizou os tempos dos gentios. Uma imagem realmente impactante, né? De ruptura total com o passado. E depois dessa destruição completa da estátua, qual o destino da pedra que causou tudo isso? A profecia continua. Diz que a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Kelly e Darby interpretam essa montanha de forma bem consistente, como símbolo do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Não um reino só espiritual ou no céu, mas um reino visível, literal, universal, estabelecido aqui na Terra, ocupando o vazio deixado pelos impérios humanos destruídos. E o Anstey? O Anstey concorda. Vê na montanha o símbolo de um poder governamental divino, estabelecido, duradouro o reino milenar de Cristo, que vai reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Esse reino, para eles, é estabelecido depois do julgamento das nações gentílicas, simbolizado pela destruição da estátua e cumpre as muitas promessas do Antigo Testamento sobre o reinado justo e universal do Messias. Certo. Então, fazendo uma retrospectiva da nossa conversa, ficou bem claro como essa linha de interpretação de Kelly, Darby e Anstey lê a estátua de Daniel 2. Eles a veem como um quadro profético completo dos chamados tempos dos gentios. A gente percorreu a sucessão dos impérios, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, e explorou a ideia de uma deterioração progressiva, não tanto em força bruta, mas na qualidade, na legitimidade divina da autoridade. Um ponto crucial foi o foco no estágio final, os pés de ferro e barro, interpretados como essa forma futura, dividida, instável do poder romano. E talvez o ponto mais distintivo dessa abordagem seja a interpretação convergente da pedra cortada sem mãos. Ficou muito evidente que, para essas fontes, ela não representa, de jeito nenhum, uma influência gradual, como a do evangelho se espalhando e melhorando o mundo aos poucos. Pelo contrário, eles a veem como um evento, assim, cataclísmico, súbito, de origem divina e caráter judicial, seja chamado de segunda vinda, aparição de Cristo ou estabelecimento do reino, que não reforma, mas oblitera por completo todo o sistema de poder gentílico simbolizado pela estátua, desde a cabeça de ouro. Exato. O que é particularmente interessante de observar é como essas três vozes, embora com detalhes específicos nas conexões que fazem, como as do Anstey com a 70ª semana, o arrebatamento, elas convergem numa narrativa do fim dos tempos muito definida. Eles desenham um período histórico específico de domínio imperial gentil, que Deus permitiu, mas que também tem um tempo limitado. E, crucialmente, esse período não evolui, não se transforma gradualmente em algo melhor ou no reino de Deus. Ele é interrompido. Exatamente. Ele é encerrado de forma abrupta, violenta, por uma intervenção divina, direta, catastrófica. Somente depois dessa destruição é que um novo tipo de reino terrestre, universal, justo, governado por Cristo é estabelecido.
A pedra, nessa visão, ela não vem para polir, para se integrar ou melhorar a estátua. Ela vem para julgar, esmigalhar e substituir a estátua por algo totalmente diferente. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se essa estrutura profética, como interpretada por Kelly, Darby e Anstey, é vista por eles como um mapa revelado por Deus do passado, presente e futuro do poder mundial, que tipo de perguntas isso levanta? Talvez sobre a natureza da história, se ela é cíclica ou linear, sobre o papel e o destino das nações dentro de um plano maior e, como alguns que seguem essa visão poderiam argumentar, como eventos de hoje poderiam ser vistos à luz de um desfecho que eles consideram não só previsto, mas inevitável. São questões que ficam aí para quem nos ouviu continuar explorando, continuar pensando a respeito. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada. Até a próxima.